No Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de número 33, para evitar de eu falar alguma palavra que não é, podeis ficar sentados. Aliás, o versículo 32, que diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E o verso 33: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É isto, irmãos, amadas irmãs, é que nós precisamos, é deste pão. Este pão que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Nós nos preocupamos muito com o nosso alimento material. Vocês já perceberam? Nós levantamos pela manhã, logo temos que nos alimentar, um cafezinho, um leite, um pão, um biscoito, e estamos preocupados em alimentar o nosso corpo físico, e na verdade que também é necessário. E daqui a pouco já precisamos de almoçar, né? Temos que almoçar, vai dando o horário do almoço, lá dentro do nosso estômago dá um sinalzinho e nós temos que se alimentar. À tarde vem o lanche, à noite a maioria das pessoas ainda jantam. E não é brincadeira não, nós alimentamos o nosso corpo diariamente. E a nossa alma? O alimento do corpo é pão, carne, ovos, arroz, feijão, muitos tipos de alimento, muitas variedades que alimentam o nosso corpo físico. E qual é o alimento da nossa alma? É deixar de comer. Esse é um dos alimentos. Jejum. Porque quando você está em jejum, você fala menos. Falando menos, você peca menos. Você ora mais, para Deus te dar força para você conseguir fazer aquele jejum. Então você peca menos, né? E acompanhado do jejum, é o que já foi falado nesta manhã com muita categoria: oração. A oração, irmãos, é a chave que abre as portas, abre a porta do céu para o crente. É a oração. E falou também sobre o intercessor. O verdadeiro intercessor, ele nunca pode ser um interesseiro. Ele tem que pensar nos outros e às vezes até esquecer-se de si próprio e clamar, interceder uns pelos outros, porque esta é a vontade de Deus. O que menos nós fazemos é o que nós mais precisamos fazer, que é a oração. Eu me lembro, irmãos, ainda muito jovem, eu passei por uma prova muito séria, muito difícil. Eu orei muito. Eu saía do meu trabalho, eu saía da minha casa para o meu trabalho, ia a pé, fazia questão de ir a pé, uma meia hora a pé, só para passar ali debaixo das torres da Via Light, onde tinha muito matagal, e eu saía da trilha, entrava no meio do mato, enfiava minha cara lá no meio do mato para clamar a Deus, para vencer. Eu queria vencer, eu precisava vencer. E para eu vencer, só na oração e no jejum. Matei a minha carne no jejum e na oração.
Mas depois passou aquele período de prova, Deus me deu uma vitória tão grande, mas tão grande, que eu parei de orar. Fiquei uma semana sem orar. Eu estava nadando na glória de Deus, eu estava nadando na graça de Deus, nem lembrava de orar. O Senhor usou o seu vaso e disse assim: eu cessei um pouco as tuas provas e tu paraste de me buscar. Tu queres que as provas voltem? Só que o Senhor não esperou eu responder ele não, se eu queria ou não queria. Claro que eu ia dizer que não queria, né? Ele disse assim: elas voltarão, porque até aqui eu te provei como se prova o ouro, mas daqui para frente eu te provarei como se prova o ouro e a prata. Mas se todo crente soubesse o que é prova, ele não orava para sair da prova. Mas acontece que às vezes o crente mistura as coisas, não sabe se é prova, se é couro, não sabe se é prova, se é açoite. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para termos discernimento, para saber se é prova, se é açoite. Examine-se a você mesmo. Deus te deu uma coisa muito importante, chama-se consciência. O que é consciência? Consciência é a voz secreta da alma, que aprova ou desaprova os nossos atos. Isso é uma coisa natural, Deus colocou em nós essa sensibilidade. É a consciência. Você já percebeu quando você faz alguma coisa errada, a tua consciência pesa? A verdade é esta. E quando nós fazemos alguma coisa agradável a Deus, nós nos sentimos bem, aliviados, tranquilos, em paz conosco mesmo. Então, irmãos, e se nós tivermos uma boa consciência para com Deus, pode ficar tranquilo que as coisas acontecem. Ontem eu falei uma palavra para algumas pessoas, o seguinte: eu estou preocupado, muito preocupado com o pastor na obra. E todos ficaram curiosos para saber quem era, e achavam que eu não ia falar o nome dele. Eu falei: eu falo, eu sou franco, eu vou falar o nome dele. Estou muito preocupado com esse pastor. O nome dele é Sebastião Franco Correia. Estou muito preocupado com ele. Aleluia. Enquanto eu estiver preocupado com a minha vida, como ela está, eu deixo de me preocupar com a vida dos outros, que eu não tenho como resolver problema de ninguém. Eu não tenho. Irmãos, descansa em Deus. Mas para isso você tem que ter uma experiência particular com o teu Deus. Você não pode ficar andando na garupa não, gente. Você não sabe pilotar a moto, só vai na garupa. Não sabe puxar a rédea de um animal, você vai na garupa. Você tem que ter a própria rédea na tua mão. Você tem que se guiar, porque o Espírito Santo está em você, como está em mim, como está em todos os pastores. E você tem o Espírito Santo. Talvez você não seja ainda batizado com este Espírito Santo, mas você tem ele. A partir do momento que você creu em Jesus, que você o aceitou, que você passou pelos processos legais que a Bíblia ensina, que principalmente o batismo nas águas, você recebe o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo. Mas se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para te batizar. Porque o que é ser batizado? Ser batizado é ser mergulhado. O crente, quando é batizado com o Espírito Santo, ele mergulha nas profundezas de Deus.
ele passa a falar um idioma que o maior poliglota que existe no mundo não fala, que é a língua dos anjos. Ele tem uma experiência particular, Deus fala no coração dele. Irmão, como é gostoso Deus falar no nosso coração. Você está num lugar e Deus te mostrar e mandar você em algum lugar ou fazer alguma coisa. É muito bom, é gostoso demais. Mas infelizmente o inimigo arranjou tantos entretenimentos para te desvirtuar desta realidade, desta coisa gostosa que é sentir o gozo do Espírito Santo. Uma boa parte que está aqui não tem experiência com Deus. Vai, a Maria vai com as outras, onde ele vai. Eu vou porque meu pai vai. Eu estou na igreja porque eu amo meu pastor, eu gosto dele, é uma pessoa maravilhosa, me ajuda muito. Então você vai na garupa e a hora que ele for embora, você vai ficar com quem? Você tem que ter a sua experiência própria. Em 1978, eu estava internado no segundo hospital, que a obra não conhece, o segundo capítulo da minha história. Não sei se vou contar ela agora não, só se Deus mandar mesmo. Mas a obra não conhece o segundo capítulo da minha história, só conhece o primeiro. Jesus me curou, me deu um pulmão novo. Mas esquece que daí 2 anos, tudo voltou. Quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. E num domingo, num sábado, eu dormi em Honório Gurgel, na casa da minha irmã Eunice. E no domingo cedo, eu morava em Nova Iguaçu. Domingo muito cedo, 5 e pouca da manhã, eu levantei para pegar o primeiro ônibus que fazia Penha, Nova Iguaçu. E quando eu saí no portão da casa da minha irmã, senti gosto de sangue na minha boca e cuspi sangue puro. Isso já tinha 1 ano e meio que eu havia sido curado. E peguei o ônibus, fui cuspindo o resto do dia, o resto da viagem, fiquei na janela, cuspindo para fora. Cheguei na casa do meu pai, lá em Nova Iguaçu. Minha mãe arrumou uma caminha para mim na sala, uma casa pequenininha. Arrumou um urinol, você sabe o que é isso, bem limpinho, botou lá e aquilo foi o dia todo cuspindo, sangue puro. Isso foi num domingo. Quando foi à noite, a minha família, alguns deles foram para a igreja e lá falaram o pastor Jair: ó, o Sebastião está doente, está cuspindo sangue puro desde as 5 horas da manhã. Aí terminou, quem estava lá em Acari naquela noite era o pastor Magno Guanais Simões, aquele homem que Deus usou muito. E depois do culto, o pastor Jair foi me visitar, junto com o pastor Magno e a irmã Domingas. Quando eles entraram na sala, viu aquela situação, aquele urinol pelo meio de sangue. Então o pastor Magno falou para o pastor Jair assim: este moço não chega de manhã, ele não amanhece o dia. Eu escutei ele falar. Eu disse: chego sim, pastor. Pedi à minha mãe que pegasse na prateleira uma profecia que Deus havia me feito uma promessa. Quando leu aquela profecia, ele baixou a cabeça, ficou quieto e disse para o pastor Jair assim: como se explica isso? Deus curou este moço ou não curou? O pastor Jair respondeu: curou, e se ele ficou enfermo outra vez, Jesus cura outra vez. Aí o pastor Magno aceitou a palavra do pastor Jair. E ali eu voltei para o hospital em Correias. E lá foram mais 6 meses e alguns dias de hospital. Só que naquele hospital eu não tomava remédio, tomava injeção, não tomava comprimido. Deus me mandou para ali para pregar para todos os ouvidos da grande Correia. O hospital era no alto do morro, tinha um serviço de alto-falante muito possante e alcançava todas as moradias, todos os lares daquele lugar. E todos os dias eu pregava, tinha uma rádio comunitária e eu pregava. E lá passei 6 meses. Quando fez 6 meses, eles tiravam nova radiografia. Mas antes disso, eu achei que chegou o tempo de eu sair do hospital.
Pedi uma licença, fui em casa. No outro dia, para voltar para o hospital, eu fiquei num dilema muito grande. Saí a pé do bairro Santa Eugênia até a rodoviária com dois pensamentos: pego o ônibus para Petrópolis ou pego o ônibus para a Penha, para saltar em Turiaçu e consultar o meu pastor, o que eu devo fazer? Porque eu acho que está na hora de eu sair do hospital. Não estou sentindo nada, não tenho nada, não tomo remédio, estou lá só pregando. E tinha umas congregação boa lá dentro, que me deram a honra de presidi-la. E eu fui num dilema, fui orando durante o caminho, até que eu cheguei na rodoviária, e o Senhor me direcionou, eu peguei o ônibus para Penha, saltei em Turiaçu. O pastor Jair morava lá no fundo de uma casa, num corredor, e eu cheguei no portão, entrei pelo corredor. Quando eu cheguei na porta, ele estava sentado na sala, escrevendo numa escrivaninha, e a saudosa irmã Helena, vaso de Deus, primeiro vaso que Deus usou nesta obra, no mistério, dormindo. Quando eu entrei, eu percebi que ela estava sentada no sofá com a mão assim, os olhos fechados. Então eu não falei com ela, né? Saudei o pastor Jair e disse: pastor Jair, eu vim aqui pedir um conselho, mas eu queria que antes eu fizesse uma oração. Aí ele levantou. Quando ele levantou, Deus deu sinal que ia usar o vaso. Disse assim: vamos aguardar que o senhor vai falar para nós. 1978. Aí o senhor falou muitas coisas para mim e disse assim: ali eu te retenho por mais alguns dias, porque ali tenho te usado. Aguarde mais um pouco, não saias. E eu não saí mesmo, aguardei e voltei para o hospital. Daí poucos dias me chamaram para bater uma radiografia. Aí eu bati a radiografia. No outro dia o médico me chamou e disse assim: Sebastião, quem te autorizou a deixar de tomar os medicamentos? Eu abaixei a cabeça, não tinha justificativa. E ele disse: volta a tomar tudo novamente. Isso foi na parte da tardinha, quase à noite. Volte a tomar todos os teus medicamentos, que você está pior do que quando entrou aqui. Ah, irmãos, que desilusão, que tristeza, que angústia. Não tinha que falar com quem, desabafar com quem. Entrei na minha enfermaria grande, não tinha ninguém dentro daquela enfermaria. Já era noite, o céu estrelado. Eu olhei para o céu e fiz assim, falei em voz alta: eu criei em Deus e fiquei confundido, porém morro calado. Ô noite difícil, aquela noite não passava. Outro dia pela manhã vem a enfermeira, me chama novamente para bater tomografia. Ora, a tomografia só se bate por duas razões. Quando a radiografia dá boa, bate-se a tomografia, que ela é mais profunda, para ter certeza. Ou quando dá ruim, para a questão de cirurgia. Aí a minha angústia foi maior ainda. Só que, para surpresa minha, bateu a radiografia, a tomografia, e ela deu 100% boa. Você tem bagagem espiritual para passar por uma prova? Para você ser usado por Deus, você tem que ser provado. Temos militares aqui, pergunte a eles o que é ser um sargento, o que é ser um tenente, o que é ser um capitão. Se é de cara limpa, não é não, paga um preço. Pergunte a esses homens aqui, que hoje são ministros de Deus, pastores com um cajado de Deus na mão, pergunte a eles se foi fácil chegar aqui. Porque a gente só vê a gente, não vê os outros. Então você precisa de ter experiência com Deus. E você, sendo batizado com o Espírito Santo, você tem condições muito maiores de entender as coisas, de aceitar as coisas, de vencer as dificuldades com muito mais facilidade. Mas tudo isso depende de algo, depende de uma consagração, depende de você largar esse bendito celular um pouco.
Depende disso. Depende disso. Está entendendo? Você está trocando a bênção de Deus por um celular, por um Facebook, por um WhatsApp, que não é proibido usar e é até muito bom. Você entra em contato com o mundo inteiro. Poxa, o secretário da obra manda um recado para mim, dentro de 1 minuto eu estou lá com ele já na mão. Poxa, é bom isso. Uma pesquisa, você consegue tudo que você quiser pesquisar, você consegue. Poxa, então é útil, mas você não sabe usar. Computador é uma arma. É semelhante a uma faca de cozinha desse tamanho, ó. Útil para... Mas aquela faca se enfiar na barriga de um mata. Ela é uma arma. Então presta atenção, vamos aprender essas coisas. E o problema é que o uso desses negócios não traz gozo na alma não, irmãos. Mas o Espírito Santo te traz um gozo inefável. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus dentro do teu coração. Deus fala para você o que é para você fazer, o que não é para fazer, além da consciência que Deus te deu, que é material. Temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos convence da justiça, nos convence do nosso coração nas horas mais difíceis. Então você, meu irmão, fica dependendo só do pastor Luiz, não. Ele é um homem como nós, ele é fraco, ele é um homem como nós, capacitado por Deus, mas ele é homem, não fica olhando para mim, não. Quem olha para o homem cai, mas quem olha para Jesus nunca cai. E quem olha para Jesus e santifica a sua vida, entra na oração e é batizado com o Espírito Santo, ele só vê coisa boa. Isso mesmo. Pense nisso. O pão vivo que desceu do céu é Jesus. Se alimente, procure se alimentar, para você ter a sua experiência própria. Você estiver sozinho, encontrar com o marginal, você não entregar seus pertences. Quando vier uma prova, você passar por ela, e assim sucessivamente. Eu vou encerrar por aqui, porque já ouvimos nesta manhã uma grande mensagem que Deus deu ao seu ungido, nos incentivando a não concordar com a derrota, mas crer num Deus que muda os planos, crer num Deus que não tem prazer de ver nenhum de nós na miséria, na desgraça, não. Deus tem o prazer de ver o seu povo alegre, dando glória ao seu nome. E você sabe quem é que escolhe a bênção para a tua vida ou a maldição? É você. Deuteronômio capítulo 28. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes a minha voz e me obedecerdes, em palavras resumidas, e a maldição quando não obedecerdes. O segredo está aí, é só obedecer, está tudo nas nossas mãos, nós temos tudo conosco, é só obedecer. Mas para você ter força para obedecer, meu irmão, você tem que dar de mão algumas coisas que estão te atrapalhando, que está tirando a tua atenção, está te desvirtuando a tua mente. Você não tem prazer mais na casa de Deus. Mas o salmista, não obstante ser um rei, um homem de uma responsabilidade tremenda, ele pode dizer no Salmo 22, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é gostoso. Hoje não vou não, que eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Desculpa esfarrapada. Já que você não tem fé para Jesus curar, toma um analgésico e vai para a igreja. Vai louvar o Senhor. Você já aliviou a sua dor na tua cabeça, mas a dor da tua alma, Dorflex não alivia não. A dor da tua alma só Jesus alivia, porque Ele é o pão do céu.
Os entretimentos da vida não aliviam a tua angústia não, mas Jesus alivia, através do seu Espírito Santo. Irmãos, somos o povo mais feliz da terra, como canta a nossa querida irmã lá de Cidade de Deus. Nós somos a família de Deus. Você já imaginou você ter um pai que é o dominador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que domina tudo? Ele é teu pai. Honra teu pai com a tua vida. Honra o teu pai com as tuas vestes. Honra o teu pai com o teu comportamento. É bom demais servir a Deus. Sirvo a Deus há 50 anos e nunca vi coisa melhor. Mas infelizmente a frieza espiritual tem invadido a muitos, porque não vai para a oração. Deus nos mandou orar 12 vezes por dia. Quem é que ora aqui? E o Senhor diz para nós que atende oração em silêncio. Então, se você está trabalhando, você pode orar em pé, com os olhos abertos. Está dirigindo, pode orar. Orai sem cessar. Mandamento de Deus. Que Deus nos abençoe. E eu agradeço a oportunidade, esta honra enorme de externar para as pessoas algumas coisas que está dentro de mim, que meu vocabulário é tão pobre que não tem condição de expressar o que está aqui dentro. Mas que o refletir do meu rosto, alguém olhar para mim, possa assim, ver, transpor, transmitir uma paz, uma alegria, uma convicção, uma fé, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.